com esta prece, com a permissão dos Espíritos que nos ajudam, nos auxiliam na tarefa de levar esta casa sempre à frente, nós iniciamos a reunião da tarde de hoje. Bom, antes de começar o nosso trabalho de desobsessão, trabalho mediúnico, a pessoa desencarna e com um problema, uma doença, um câncer, por exemplo, que comeu todo o seu organismo. O médium, quando incorpora o espírito, vem justamente, o médium começa a sentir dores justamente no local onde aconteceu a doença, no desencarnado. Isso mostra o seguinte, que a dor, no caso, é psíquica, né? É uma dor que pode ser debelada dependendo do estado de adiantamento moral do espírito. Então, esses estudos devem ser feitos a fim de que nós possamos entender melhor esse mecanismo da morte, que não é fácil. É muito assim conveniente dizer, não, o corpo morre, mas a alma desencarna. Quer dizer, a falência do corpo provoca a saída do espírito, não é? Tudo bem, mas só isso? As coisas se resumem aí mesmo? Se esgotam aí? Não. Há repercussões. Quando o Chico começou a receber essas mensagens dos Espíritos, ele correu para a igreja. Ele era católico, a família dele. E o padre dizia que era coisa do demônio, que ele devia deixar de lado, que ele devia se confessar, comungar, porque ele estava sendo assediado pelos demônios. E quase ele desiste de psicografar. Pessoas mais sensatas e espíritas se aproximaram dele, principalmente o pessoal da Federação Espírita Brasileira, e aí a coisa mudou de figura. Ele se convence do fenômeno, embora tivesse medo no início, e aí lega a todos nós esses livros. São 3, na verdade, uma trilogia. Parnaso de Além Túmulo, Antologia dos Imortais e Poetas Redivivos. Esses poetas redivivos são mais recentes, nesses trabalhos ligados a esses poetas. Mas os 2 primeiros são realmente notáveis. E aí é uma questão até de justiça, não é? Ao trabalho de Franciscano Xavier, e também para demonstrar que nós espíritas temos que estudar literatura, arte, política, sociologia, direito, antropologia, para entendermos a doutrina. No Livro dos Espíritos mesmo, ali é um tratado de política, de direito, etc. Se nós não estudar história também, nós temos que estudar certas perguntas de Kardec ligadas a momentos históricos da sua época ou de época passada. Então, é todo um conjunto. Então, nós precisamos estudar a parte literária do Espiritismo. Em São Paulo, eu participei uma certa feita no primeiro e único encontro sobre literatura de um modo geral. Não foi um trabalho específico ligado à poesia, à arte poética. Foi literatura de um modo geral, principalmente no campo da prosa, né? Do romance, dos contos mediúnicos. E eu fiz um trabalho lá que muita gente não gostou, porque eu procurei tentar situar a literatura espírita dentro daqueles cânones, daqueles parâmetros estabelecidos pelos grandes críticos literários. E aí cheguei à conclusão que a literatura espírita é uma literatura toda peculiar, toda própria, tem métodos específicos para serem analisados, porque não é uma literatura a rigor de ficção. Tanto que os romances são tidos como verdades, né?
Os fatos ali, pelo menos os espíritos anunciam que são verdadeiros. Mas se são verdadeiros, deixa de ser ficção. Claro, o óbvio é ululante. E deixando de ser ficção, sai da alçada da literatura. Que literatura é tudo que é produto, é fruto da imaginação do autor. Por isso que há muitos autores no mundo, embora brilhantes, que não ganham o prêmio Nobel, porque a sua obra toda analisada, porque analisam a obra toda, ela se refere mais a fatos reais, a acontecimentos, né, dentro da cultura em que aquele autor desenvolveu a sua trama, o seu entrecho, o seu livro, a sua história. Então, quando se baseia, isso aí na Europa se observa rigorosamente, tanto que eles não podem, nem chamam literatura médica, não existe literatura médica. Literatura, o termo só se aplica a obras de ficção. A literatura jurídica, isso é um erro para os puristas europeus, diga-se de passar. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é base do ora, né? Vai levando. Mas lá não, eles observam com muito rigor. Por isso, como eu disse, certos autores consagrados ainda não conseguiram o prêmio Nobel. Pode ser até que consiga, mas em nível político, não em nível literário. Aí as pessoas não gostaram, acharam que eu estava errado. Mas é verdade. Quando esse pessoal escreve um romance, o ficcionista, quando ele escreve um romance, ele tem um poder extraordinário sobre as personagens, não é isso? Ele é onisciente, quer dizer, ele sabe o que a personagem está pensando, ele pensa por ela, ele é onipresente, chama ela aí. A dormir em casa é bom, aqui não, é perigoso, viu? Dormir aqui não é bom não, por causa dos espíritos que andam aí. Então suga a gente todo, viu? A gente tem uma projeção do perispírito, eles aí andam bravos. Bom, eles são oniscientes porque sabem o que a personagem pensa, porque ele pensa pela personagem. Eles são onipresentes, que eles estão onde a personagem estiver. Então ele sabe de tudo, porque ele que cria a história. Ele, se quiser matar uma personagem, mata. Se quiser aparecer uma personagem, ele faz aparecer. Mas na literatura, ou na pseudoliteratura, que se diz realista, não acontece. O autor encontra já as personagens ali, ele não criou nenhuma delas. Isso é uma história verdadeira, tá? A própria trama não foi criada por ele, já está criada. Então ele trabalha sobre algo que existe. Isso não é ficção, isso não é literatura. As pessoas concordaram, algumas não, porque é preciso muito cuidado na análise de certos assuntos, de certos temas, porque há muito preconceito e há muita ignorância também. Há muita ignorância, eu sinto dizer isso. As pesquisas na rádio mesmo, na televisão, consultando pessoas até de boa aparência na rua, elas demonstram um desconhecimento total da própria cultura, desconhecimento da história do Brasil, da história universal e aí por diante. A Rádio Itaparica, onde eu tenho um programa lá, segunda, quarta e sexta, das 8h30 às 9 da manhã, quem quiser sintonize, é bom, e telefone. Está fazendo assim, uma pesquisa maluca. Olha, tem revelado muita coisa estranha. A falta de conhecimento total das pessoas. E a falta também de raciocínio. Tem uma pesquisa assim, que tal mudar o elevador Lacerda pelo Cristo Redentor? Eu falo, é uma boa, isso é bom para o turismo e tal. Vão congelar o Dico Toró para fazer pista de esqui.
até que enfim lembraram disso. Quer dizer, é esse povo que a gente tem que ditar uma doutrina como a nossa, sofisticada. É aí que isso também foi objeto de um encontro lá no Rio de Janeiro, que eu tive lá no Rio, em 1976, veja quanto tempo, tratando justamente disso, como levar a doutrina espírita ao povo. Se deve popularizar a doutrina espírita, se deve fazer com que as pessoas entendam, mas de uma forma simplista, os princípios básicos da nossa doutrina. Eu fui contra. Eu digo, não. Eu acho que as pessoas têm que vir aqui, estudar para saber o que é espiritismo. Agora, pregar espiritismo para ignorante não dá. Por isso que diz, espiritismo é para ignorante, olha aí a prova. Então, ou estuda, ou então não vai entender o que é espiritismo. Vocês mesmos, vocês podem vir para aqui todo domingo, toda segunda, toda quinta, toda sexta. Podem ouvir palestras aqui boas do pessoal que fala aqui, mas talvez saiam daqui a 2 anos sem saber nada. Por quê? Porque a doutrina espírita exige estudo, pesquisa. Ou nós agimos assim, ou então a doutrina espírita vai ficar como está aí fora, considerada um subproduto da cultura baiana, quando não é, ou da cultura brasileira. Quando ela nasceu na França, em Paris, em 1857, uma época de uma ebulição, vamos dizer assim, cultural, intelectual, ética, política, literária. Ela nasceu em meio aos grandes movimentos científicos, literários, políticos da época. Então não é uma doutrina que surgiu na cultura brasileira, ela está na cultura brasileira. Aí é que se encontra justamente, é que a gente identifica toda essa problemática de como entender o espiritismo sem o estudo, sem a pesquisa, sem o embasamento. Por exemplo, pega o Livro dos Espíritos. Se não conhecerem a história da Europa, ligada, claro, ao homem, desde épocas recuadas até Kardec, aí vai ficar quase que impossível entender certas colocações dos espíritos suscitadas pelas perguntas de Kardec. Estudar, por exemplo, o movimento político da França, da Europa como um todo. Olha o menino aí, já tomou passe, é para ir, viu? Quem está com o menino aí? A criança não pode ficar aqui não, é para descer, viu? Quem tiver com a criança, esse menino está sozinho, é? Quem está com essa criança aí? Então, leva lá para baixo, deixa ele aqui não, viu? Então, se não se estudar o movimento literário, por exemplo, na Europa, a época que Kardec lança o Livro dos Espíritos, vai ficar também muito difícil. E daí, por exemplo, qual o trabalho de Fénelon, que se comunicou com Kardec? Porque Kardec não pôs lá biografias. Quem foi Fénelon? Eu perguntei uma vez num congresso, quem foi Fénelon? Quem foi Manuel Swedenborg? Ninguém sabia. Não é? Quem foi Benjamin Franklin? Quem foi Voltaire? Quem foi Goethe? Quem foi Pascal? As pessoas, olha, eu fiquei constrangido, sinceramente, eu me arrependi. Que um congresso espírita, dirigentes espíritas. Eu já fiz esse trabalho com dirigentes espíritas, mas nenhum se levantou para dizer, pelo menos um nome só. Olha, Fénelon foi isso. Ninguém sabia. Então, como é que vocês podem conhecer a doutrina espírita sem conhecer também o pensamento desses homens quando encarnados?
Porque eu fui fazer o seguinte, quando eu estudei o Livro dos Espíritos, eu sempre estudo o Livro dos Espíritos, eu fiz uma comparação, um cotejo entre o pensamento de Fénelon, que eu identifiquei ali dentro, com o pensamento dele em Telêmaco, um livro que é fantástico mesmo, pouco conhecido. Ele era um dos pais do iluminismo francês. Aí eu fui lá e fiz um cotejo, uma comparação. Sabe onde é que nós encontramos Fénelon? Nas leis morais do Livro dos Espíritos. Numa das leis, a chamada Lei Divina ou Natural. Está lá Fénelon. Eu identifiquei na obra dele até certas sentenças, frases, quase que copiadas. Mas o que prevalecia ali era o pensamento fantástico de Fénelon. Então é isso que se chama de estudo, isso se chama de pesquisa. Porque pegar o Livro dos Espíritos, porque a pergunta tal, estudar o Livro dos Espíritos, a gente tem que estudar quem fez o Livro dos Espíritos. É isso que a gente tem que estudar. Como na literatura, estudar a literatura hoje, não é? É uma coisa. Estudar a literatura chamada espírita, porque eu faço, eu tenho minhas dúvidas a respeito, no campo da prosa, claro. Aí eu ponho minhas barbinhas de molho, né? Meu cavanhaquezinho de molho. Porque precisa se estudar, por exemplo, vai estudar um poeta brasileiro chamado Augusto dos Anjos. Ele foi um dos primeiros a se comunicar com Chico Xavier. Olha, ele ficava por aqui com Chico Xavier, porque ele era um poeta chamado cientificista, né? Era naturalista. E vocês sabem que o naturalismo teve assim a sua ascensão principalmente na França. Foram os grandes escritores naturalistas como Émile Zola, por exemplo, né? Escreveu um livro chamado A Besta Humana. O naturalismo visava exumar tudo que não presta do homem, todas as suas mazelas, todos os seus vícios eram expostos, mas sem oferecer o antídoto. Como Jesus também foi naturalista, nas suas parábolas, ele expõe o que? Os sentimentos miseráveis do homem, não é isso? Nas parábolas, se já prestaram atenção, é o egoísmo, o orgulho, a cobiça, aí por diante. Mas ele oferece o antídoto. O poeta, o escritor naturalistas, eles não oferecem nenhum subsídio ao seu erguimento moral do indivíduo. Ele não oferece nenhum elemento, nenhum princípio que possa diminuir os sentimentos vis que os homens expressam em determinado momento. E aí eu comecei a estudar o naturalismo, e quando eu encontrei essas poesias de Augusto dos Anjos dentro do Parnaso da Lentume, que é o livro básico, né, primeiro, na minha opinião, de Chico Xavier, aí eu verifiquei, não, Chico não podia conhecer o pensamento naturalista. Com a idade que estava e com o nível de cultura que ele, né, de que ele era portador, ele de maneira nenhuma podia, mesmo que quisesse imitar Augusto dos Anjos, não só na temática, mas Augusto dos Anjos fazia versos complexos, rimas riquíssimas, e só fazia versos normalmente em dodecassílabo. Eram versos alexandrinos puros, e ele não poderia ter esse conhecimento. Olha, pessoas de nível superior, tem PhD em literatura na Europa, não tem condição de fazer, quanto mais Chico Xavier. Aí eu encontrei Augusto dos Anjos ali com aquela
aquela sua linguagem arrevezada, né? Sempre cientificista. Então é preciso que nós estudemos a literatura espírita, ou aquilo que chamam de literatura espírita, fazendo esse cotejo, essa comparação, senão nós não vamos entender coisa nenhuma. Por exemplo, tem um livro de Cristo Espera por Ti, foi psicografado por Valdo Vieira, de Honoré de Balzac. Honoré de Balzac veio, foi a primeira e única manifestação de Honoré de Balzac aqui no Brasil, por Valdo Vieira, que hoje não quer saber de espiritismo, fala até mal de espiritismo, trabalhava com Chico Xavier. Quando eu peguei esse livro, eu comecei a analisar e vi que realmente ali tinha alguma coisa de Honoré de Balzac, principalmente nos detalhes, que ele era muito detalhista, Honoré de Balzac. E era um tanto e quanto místico também. Escreveu um livro chamado Séfira, que é justamente baseado no ocultismo francês. E eu aí verifiquei o seguinte: a dificuldade na Honoré de Balzac em fixar ideias e valores dentro daquela trama já constituída, porque o livro se baseia em fatos reais. Se for Honoré de Balzac, ele se revela pelo detalhismo, mas pelo entrecho não. Eu fui dizer isso também nessa época. Valdo Vieira estava lá nas cabeceiras, né, como um dos maiores médiuns do Brasil. Eu fui dizer isso num encontro que teve também em São Paulo, quase eu fui crucificado, porque eu disse: olha, minha gente, Honoré de Balzac, até certo ponto, daí em diante, infelizmente não dá para admitir que Honoré de Balzac, porque ele era um ficcionista, era tipo assim, Victor Hugo, Émile Zola, Théophile Gautier, era um dos grandes ficcionistas franceses, e ele não podia se subordinar a fatos, não é? A fatos já determinados. Eu sei que essa palestrazinha aqui é complicadinha, mas a gente tem que mostrar o lado assim, né, sofisticado da doutrina espírita. Por exemplo, meus irmãos, porque o espírito pega, faz, não é isso? Eu quero, aqui nós estamos num teatro, então aqui tem que ser, né? A gente tem que falar sobre arte, em todos os seus aspectos, todas as suas expressões. E é o que eu estou falando aqui, a arte, né, que a literatura é uma arte. A literatura da imaginação, da ficção. Na hora que se trabalha, como na hora de Balzac, estava trabalhando sobre fatos reais, ele se descaracterizou. Quer ver outro filme, outro livro também? Árdua Ascensão. É até de nosso grande tribuno Divaldo Franco, que foi escrito por Victor Hugo. Mas a trama também, a trama não foi criada por ele. Quer dizer, os fatos já foram, ele já os encontrou prontos, já, vamos dizer assim, petrificados. Aí a dificuldade, quando eu estava lendo o livro, a gente sentia a dificuldade do autor, não era nem autor, não pode nem se chamar autor, porque a trama não era dele. A gente sente a dificuldade do escritor em trabalhar com aquele. Eu não estou dizendo que não seja Victor Hugo, de maneira nenhuma, mas se foi, ele foi, coitado, ele sofreu horrores, porque um poder extraordinário de criação de que Victor Hugo era possuidor, né? Com aquela verve toda, aquela inspiração fantástica, genial, ele encontra uma história pronta e vai trabalhar sobre ela. Ah, que dificuldade! Ele se sentiu assim como que podado, ele se sentiu deslocado. Isso aconteceu com Zio da Gama também, que recebeu Victor Hugo. Foi o único grande escritor, dois escritores brasileiros que conseguiram se comunicar aqui no Brasil. Foi Victor Hugo, por Zio da Gama e por Divaldo Franco, e o Honoré de Balzac foi somente por Valdo Vieira, um livro só.
Émile Zola nunca se manifestou aqui, nunca escreveu nada. E Machado de Assis, que, na minha opinião, como ficcionista, aí ele era verdadeiramente ficcionista, ele se comunicou também aqui no Brasil, mas eu fazendo um trabalho que eu tinha uma coluna, ainda tenho, de crítica literária espírita, no Correio Fraterno do ABC, lá de São Paulo, e por sinal as pessoas não gostam de mim por isso, muitos médiuns, né? Recebo até telefonemas desaforados, porque eles acham que a gente tem que apoiar tudo, né? A gente não pode, você não pode criticar, não, nós temos que criticar, nós temos que fazer a nossa crítica. Então Machado de Assis veio, escreveu um romance chamado Duda, misericórdia, a meu momento, o grande ficcionista Machado de Assis, coitado, foi, me permite, vilipendiado, mas foi debochado, fizeram um deboche. Que livro mal feito, erros crassos de português, porque Machado de Assis foi autodidata, né? Mas era um conhecedor profundo do vernáculo, ele conhecia, ele sabia trabalhar assim as ideias, sabia colocar palavras, né, de efeito, ele tinha um poder extraordinário manipulando o nosso idioma. Mas ali só via, tinha horas que ele escrevia cachecol com CH, outra era com X. E aí por diante. Aí eu peguei esse livro, dei uma tamancada, menina, a autora, porque ela que foi a autora, não foi ele, me xingou todo. Isso que me disse foi uma pessoa amiga lá de São Paulo. Então ele não gostou, mas ali não está Machado de Assis. Pode ser que mais tarde ele venha, mas acontece uma coisa interessante. Os médiuns brasileiros estão desaparecendo. Só esses remanescentes aí, Edivaldo, Chico Xavier, Carlos Bacelli e mais um ou dois aí, já entrando na idade. Não há mais a psicografia como havia antes. A psicografia, que é um dos canais onde deveriam fluir as ideias desses grandes espíritos, a psicografia está reduzida a nada, a zero. Onde estão os grandes médios jovens que psicografam? Não existem. Isso eu digo com toda a lealdade, com toda a sinceridade, com toda a veracidade. Os grandes médios estão desaparecendo no Brasil. Por quê? Porque não estão estudando a mediunidade. O estudo da mediunidade está desaparecendo das casas espíritas. Basta dizer que há muitas casas espíritas no Brasil que não fazem mais desobsessão. Aqui na Bahia, em Salvador, uma das poucas casas é aqui a nossa, se não a única. Porque o que se faz aí é arremedo de desobsessão. O médium fica numa sala, o assistido fica na outra, não pode entrar na sala mediúnica. Mas por que não pode entrar? Quem proibiu? Kardec nunca falou em proibição nenhuma. Mas para não traumatizar as pessoas, para vocês não ficarem traumatizados, viu? Nós que somos vítimas do obsessor, o obsessor não presta, é um monstro, quer nos levar à loucura, quer nos levar ao vício, à degradação. Esses obsessores não prestam, não é isso? Não é assim não. Nós temos também que respeitar esses espíritos, porque eles foram gente como nós somos, não é isso? Eles não perderam a sua identidade, não, eles continuam seres humanos, e se eles agem dessa forma, é porque nós somos os responsáveis, nós é que somos os criadores dessas criaturas terríveis,
que nos assaltam, e os parentes? E a obsessão que a gente vê aí, o avô obsidiando o neto, o marido obsidiando a ex-mulher. Quer dizer, eles não entram, agora, vocês não entram, mas eles entram. Espíritos que nunca participaram de uma sessão mediúnica na vida deles. Eles também não se traumatizam não, coitados. Já estão traumatizados porque nós os ferimos moralmente, quando não fisicamente, quando estavam aqui. Agora tem que entrar. Agora o pessoal aqui, vítimazinha, coitadinha de vocês, tá? Não entram, assim. Não tenha dúvida. Aqui o pau que dá em Chico dá em Francisco. Chico Xavier, o nome, Kardec, uma vez estava em Liege, na Bélgica. Ele foi participar de uma sessão e aí, claro, o presidente da sessão cedeu, né, a direção dos trabalhos a Kardec, codificador. No meio da reunião, bateram na porta com força. Aí um olhou para o outro assim, Kardec disse, abra a porta. Aí abriram a porta, era uma menina tomada pelos obsessores. Os pais e amigos segurando aquela, uma força extraordinária. E entrou todo mundo, mandou que todos entrassem. E ali, está lá escrito, Revista Espírita, 1866, em abril. Ela entrou e ele pega 2 médiuns. Como a gente faz aqui? Eu sigo o Kardec, é por isso que eu estou errado. Eu estou errado porque eu sigo o Kardec. Quem segue espíritos que comunicam no Brasil, o problema é dele, não é meu. Eu sigo o mestre. Esse sim é mestre. Aí pega 2 médiuns e tem lá, atrai os 2 obsessores que estavam atormentando as meninas. A menina. Pois bem, os médiuns receberam os espíritos e diz assim, e caíram no chão se estertorando. O que é? Eu não posso estar, pelo menos para mim, eu não estou errado. Aí eu faço isso. Quantas vezes já atraí espíritos e a médium caiu no chão se batendo? Mas o médium tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, mas às vezes a disciplina vai para a cucuia quando o espírito é terrível. Em casa, quantos problemas as pessoas têm? Do adolescente, do jovem, do marido, da mulher, do avô. Quando recebe o espírito, quebra tudo dentro de casa. Aqui tem a disciplina, ninguém se fere, ninguém é ferido, ninguém é molestado. Mas os espíritos recomendam que a gente dê um pouco de vazão, isso que a gente chama de catarse. Já ouviram falar nessa palavra? Catarse? Já? O que é isso? Dá vazão que o que a pessoa está sentindo, que alivia, acalma. Se reprimir é pior. Aí eu deixo que o espírito faça o que ele quiser, desde que não machuque, nem crie problema para médium ou para o médium. Depois então eu vou lá e já está mais calmo. Então ele já pôs para fora, né, o seu ódio, os seus sentimentos vis em relação ao obsidiado, que por sua vez o obsidiado também tem problemas sérios, porque nós é que somos os construtores desse processo. Então, já que nós somos culpados, nós temos que enfrentar o objeto dos nossos, né, das nossas culpas. É isso que eu faço. Então, esses autores, quando vêm aqui, eles são como que limitados. Hoje em dia é difícil encontrar uma psicografia autêntica. Uma certa feita me deram uma... Não, Bernardo, eu quero que você examine aqui minha poesia de Guerra Junqueiro, grande poeta português. Ele
que se comunicou por essa pessoa, né? Segundo ela. E aí me deu para examinar. Eu digo, depois que eu examinei, eu digo, olha, minha filha, não é Guerra Junqueira. Mesmo que a temática seja diferente, porque o autor espiritual, o poeta, quando encarnado, ele fica especulando sobre o problema de morte, sobrevivência, Deus, infinito. Geralmente a poesia dos encarnados, ela é especulativa, quando não é amorosa e tal, afetiva, mas geralmente ela é especulativa. Principalmente os poetas existencialistas, eles são muito especulativos. Quando eles vêm, eles continuam especulando, mas já tem uma resposta, por exemplo, quanto à imortalidade do ser, a comunicabilidade, etc. Aí eu disse a ela que não era resultado. Até hoje é minha inimiga, que acha que eu estava com inveja, que não nem eu não psicografo, nem quero psicografar. Tudo que eu escrevo, já escrevi 17 livros, todos eles são da minha autoria. Agora, os espíritos ajudam, inspiram, mas eu digo, não, eu quero assumir a responsabilidade do que eu estou escrevendo, senão eu vou me anular. Se eu sentar à mesa e ficar escrevendo coisa dos outros, o que foi que eu fiz nessa vida? Nada. Eu só servi de caneta e tinteiro para os outros. Eu não quero me anular, não, de jeito nenhum. Quando eu falo, não, porque o espírito tal está aqui de junho diz isso, não, o espírito tal está aqui de junho diz aquilo. Sou eu que estou dizendo. Agora, eles inspiram, claro, me ajudam. Mas eu quero assumir a responsabilidade do que eu escrevi. Bernardo, isso aqui está errado, né? Aí, não é meu, não, foi do espírito. Não, eu não quero isso, não. Eu tenho que assumir o que eu faço. Agora, a psicografia necessária é, desde que feita com lisura, desde que feita com consciência, e o médium estude. Ele tem que estudar para se colocar como um instrumento adequado nas mãos dos espíritos. Chico Xavier, ele teve que estudar depois. Pensa que ele ficou na ignorância, não. Divaldo Franco tem um conhecimento fantástico, estudioso. Zilda Gama, Ivone Pereira, todos esses médios, eles estudavam, eles tinham que saber pelo menos o que era espiritismo. E quando a pessoa estuda espiritismo, ela toca em todos os ramos do conhecimento. Que a doutrina espírita toca em todos os ramos do conhecimento. Ela não fica restrita à comunicabilidade entre o mundo espiritual, os mortos, né? Isso não. Existe uma sociologia espírita que é uma coisa fantástica. Um socialismo espírita, principalmente dos grandes autores argentinos, em que se destacam Cosme Marinho e Manuel S. Porteiro, dois socialistas argentinos, escreveram livros fantásticos, Espiritismo Dialético, que é um trabalho maravilhoso, que um dia eu vou trazer para aqui, para a gente debater o que é Espiritismo Dialético, o que é o materialismo histórico e o Espiritismo, e quais os seus pontos de convergência e divergência. Nós temos que estudar isso, vou fazer cursos aqui, para quem quiser, pois não que vocês vão entender tudo. Estudar a sociologia, a antropologia, a evolução à luz das concepções espíritas que divergem de Darwin completamente, embora alguns espíritas digam, não, porque a teoria de Darwin não serve não, tem nada a ver. Ele não foi reencarnacionista, ele não admitiu a imortalidade da alma, ele pegou o bonde andando, ele pegou o antropóide, quando nós temos uma história fantástica a contar, de acordo com a cosmogonia espírita. Existe uma cosmogonia espírita, uma cosmologia espírita, que a gente não pode desprezar. Isso nós temos que estudar e analisar. Mas tem que ver o nível das pessoas. Não, acho que as pessoas que vêm aqui são pessoas que entendem, são inteligentes. Então eu quero trabalhar com você. Mais tarde a gente vai realizar cursos dentro desses patamares intelectuais, culturais, porque não é possível que a gente fique no ramerrão o tempo todo aqui.
irmão, porque obsessor, porque fatalidade, né? Eu não vou nessa não, tenha paciência. Nós vamos, quando tiver tudo prontinho, bonitinho, eu vou fazer uma espécie, vou mapear, assim, todos os grandes temas espíritas para a gente discutir aqui. A lei de causalidade, né? O problema da ética, o problema jurídico, o problema sociológico, político, e aí por diante, científico. A gente tem que analisar isso para mostrar que a doutrina espírita, a doutrina, além de eclética, ela é elitista até. Não é pegar o livrinho espírita, já sei tudo, pega um espírito, não é assim não. O estudo tem que ser reiterado, constante e dirigido, ainda tem mais essa. Que a pessoa, se não sabe, faz mosca de padaria, pega um livro aqui agora, daqui a pouco larga, pega o de cá, depois larga, pega o de cá, aí é resultado. Faz uma confusão danada, faz uma barafunda que ninguém entende, né? Então nós vamos fazer aqui cursos pequenos, tanto que nós estamos aqui fazendo uma sala aqui embaixo, vai ter uma sala aqui embaixo, justamente para isso. Cursos assim dinâmicos, de manhã, ou de tarde, ou de noite, nós vamos ver dias assim alternados, para estar de acordo com a disponibilidade de tempo de vocês. E aí nós vamos estudar, vamos passar uma bibliografia, vamos fazer debates, vamos, no final do curso fazer um seminário sobre o assunto, e aí por diante. E eu já estou traçando tudo no papel, está tudo já esquematizado para a gente pôr em prática aqui. Claro que para quem quiser, que ninguém é obrigado. E não, eu não imponho, eu exponho. Eu não gosto nada de imposição, mas aqueles que querem saber mais aprofundadamente o que é o Espiritismo, esses estão já convidados a participarem desses cursos. É possível que para o ano, lá para janeiro, a gente comece a fazer esse trabalho. E pegar também pessoas daqui para me ajudar nos cursos, não ficar sozinho. Pessoas que já têm o conhecimento da doutrina, já tem uma metodologia, no campo do ensino. E estudar também uma coisa interessante que eu quero dizer, a pedagogia espírita, sabe? Existe uma pedagogia espírita, então é preciso que nós estudemos, e aqui já que é um point, né, cultural, que é mesmo, nós temos que trabalhar nesse sentido, de mostrar um espiritismo diferente, em vez daquele piegas, sentimental, mostrar um espiritismo ligado justamente à nossa inteligência, à nossa percepção de vida, de mundo, né? De pessoa, de Deus, de espiritualidade. Nós temos que dimensionar a mensagem espírita, ou redimensionar, melhor dizendo, a mensagem espírita, porque ela é rica, ela é opulenta, e ela satisfaz tanto aos nossos sentidos, como mais e principalmente à nossa inteligência. Então, se vocês quiserem participar do curso, que vai haver aqui na terça-feira, nós vamos ter o curso das 15 às 18, são 3 horas, e das 18 até às 19, nós vamos fazer uma vibração para os nossos entes queridos. Para quem quiser, aí da 18 a 19 não tem problema nenhum, tá? Quem não quiser fazer o curso pode fazer essa vibração. Então nós vamos fazer para ajudar os nossos entes queridos. É claro que nós temos que fazer todo dia essa vibração, né? Mas vamos dar assim uma certa ênfase, porque há muitos espíritos que têm em mente esse dia, que é o dia 2 de novembro, como se fosse o dia deles, quando o dia deles aqui é todo dia, né? A gente não escolhe um dia para cultuar os espíritos, mas todos os dias nós estamos em contato com eles, mas mais especificamente no dia 2. Então quem quiser vir, pode vir, não paga nada, não se inscreve, não tem nada, é só vir e vibrar pelos que nos antecederam, que onde eles estão, um dia nós estaremos também. Pensem nisso.
Que a gente fala dos mortos e parece que não vai morrer, não é? Se preocupe não, todo mundo vai, viu? Todo mundo. É uma viagem inevitável. Não tem pra onde correr, viu? Vai mesmo. Ah, mas eu não quero mais, vai. Não tem escapatória. Bom, então, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho.